Olá, bom dia, irmãos. Estamos aqui para mais um dia de devocional da família, nesse mês de maio. E hoje eu queria continuar no texto de Gênesis 2:24, né? A gente tem falado que esse texto é muito profundo, a gente tem muito que aprender com ele. Então, essa devocional ainda será nele. Na primeira vez eu falei sobre sermos um, primeiro dia. Está lá na ordem, né? Deixará pai e mãe, unir-se a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Depois eu falei sobre a questão de você estar no casamento, deixar a sua casa e ir para o lar, né? Então, o quanto você precisa ser maduro para tomar essa atitude na hora de se casar. E hoje eu queria falar sobre a questão de deixar pai e mãe com relação aos pais, né? Porque o casamento, além de ser uma ordem para o casal, ela envolve terceiros. E nesse caso, ela envolve uma quebra de relação. Ela envolve a quebra de relação com os pais, né? Então, a gente vai precisar olhar para esse texto hoje e entender que Deus tem uma ordem ali de ruptura de um relacionamento que muitas vezes é muito profundo, dependendo qual a idade a pessoa casa, envolve muito tempo de comunhão, de união, né? Isso não é fácil, não é fácil para os filhos deixarem a casa e não é fácil para os pais deixarem os filhos irem, tá? Mas hoje eu queria falar para os pais, tá bom? Olhando para esse texto, deixar pai e mãe. E eu queria falar para você que é papai e mamãe aí, de pessoas que estão para se casar, ou se você já passou por isso, qual é a postura que o Senhor espera do pai e da mãe nessa ordem aí da liberação dos filhos, né? Do momento de ficar com o ninho vazio, né? Deixar os filhos irem para outro lar, construírem agora a sua própria vida. Então é muito importante pensar sobre isso. E algumas coisas que eu queria falar para os pais aqui. Primeiramente, é você orientar os seus filhos nessa hora do casamento, né? Nessa ruptura. Fazer o máximo para que isso se torne leve. Por quê? Imagina que os seus filhos que vão casar já estão com N preocupações, já estão na ansiedade de ter uma nova vida, morar com uma nova pessoa. Então, essa partir de casa não pode ser mais um peso, né? Então, os pais também precisam estar emocionalmente, espiritualmente preparados para esse momento de dizer para os seus filhos que é hora deles irem, que é hora deles construírem uma nova casa, uma nova família. Então, deixar os filhos irem e abençoar os filhos na sua ida, né? Dizer que eles estão indo debaixo da graça de Deus e da bênção dos pais. É muito importante a bênção dos pais para o casamento. E é muito importante, depois que os filhos vão, uma postura dos pais, né? Quando a Bíblia diz deixar o pai e a mãe, cortar alguns laços é de extrema importância. Então, o pai e a mãe, eles podem ser presentes no casamento dos filhos, devem. Eles devem ser presentes ali no momento em que há, há uma alegria e você vai dividir aquela alegria. Um momento também que o casal passa por algum infortúnio, e aí o pai tá ali, a mãe tá ali, e apoia, ajuda, está sempre disposto a levar a carga. Então isso é importante, a presença dos pais no novo na nova família, né, no casamento dos filhos, tá? Agora, há algumas vezes que o pai e a mãe, eles podem tornar esse ambiente um pouco mais difícil. Ou seja, o pai e a mãe pode não ser sábio na relação com o filho, com a filha, e tornar um casamento deles difícil. Então, pai e mãe que às vezes se mete muito no casamento do filho, se mete muito no casamento da filha, que quer dirigir não só o lar deles, o seu lar, mas quer dirigir o lar deles, quer achar que a filha não sabe tomar decisões, o filho não sabe tomar decisões, e fica ali querendo impor sua vontade, querendo impor a sua maneira. Quando vem os filhos dos filhos, os netos, né, muitos pais que se tornam avós não sabem lidar com isso e acham que a filha e o filho devem criar a criança de acordo com o padrão que eles criaram. Então, tentam, de alguma maneira, ter uma forte influência no casamento dos filhos. Então, pais, isso é muito errado. A Bíblia diz que eles deixaram pai e mãe, eles vão construir uma nova cultura. Você vai ver que o seu genro, a sua nora, ele não tem a mesma cultura da sua casa, as coisas são diferentes. A vida que ele vê é de um prisma diferente. Então, muitas vezes, a sua influência, tentando ajudar, pode construir dificuldades, barreiras. Você pode trazer peso para dentro da casa da sua filha e do seu filho. Então, o pai e a mãe precisam estar emocionalmente focados em abençoar e não passar dos limites, e não ingerir na vida do filho e da filha, né? Muitos filhos ou filhas, quando se casam, às vezes também levam seus problemas para o pai e para a mãe, né? Uma pequena discussão com o marido, vai lá e fala para a mãe. Uma pequena discussão com a mulher, vai lá e conta para o pai e para a mãe. E tudo isso vai criando, às vezes, animosidade, dificuldade no relacionamento. Os pais começam a olhar o genro ou a nora
com um sentimento não tão bom, porque brigou com meu filho, brigou com a minha filha, né? E algumas atitudes, às vezes, do genro, da nora não são bem vistos, porque lembra, é uma outra cultura, ele foi criado de um outro jeito. Então tome muito cuidado, pai e mãe. Sejam sábios. Não interfiram no casamento da sua filha, do seu filho. Quando sua filha ou seu filho vier trazer alguma coisa do casamento para você, feche as portas, diga para ela que, olha, eu vou orar, mas você que tem que resolver isso com o seu marido. Eu vou orar, mas você precisa de uma outra ajuda, se o problema realmente é importante. Você precisa de ajuda de um conselheiro bíblico para apoiar vocês, para ajudar vocês, para tirar, às vezes, aquele problema que, quando você vai tentar ajudar, você é um time. Se você vai tentar falar no casamento do seu filho ou da sua filha, você é um time, você está do lado do seu filho ou da sua filha. Então, o cônjuge dele, dela ou dela, vão poder olhar para aquilo ali como a balança está pesada por um lado só. Tome muito cuidado na interferência no casamento dos filhos. Isso pode criar rupturas no casamento, dores, pode criar problemas, às vezes, que não vão conseguir mais ser resolvidos, sanados. Então, a minha palavra hoje é para os pais. Deixa ir. Deixa ir. Deixa resolverem os seus problemas. Deixa eles viverem as suas vidas. Deixa eles conquistarem aquilo que eles precisam conquistar por meio deles. Esteja pronto para sorrir e se alegrar nas vitórias. Esteja pronto para chorar junto com eles nas adversidades. Mas não esteja envolvido no ponto de querer dirigir o casamento do filho ou da filha. Tá bom? Então aprenda essa orientação do Senhor aqui em Gênesis 2. Deixará pai e mãe. É muito importante você entender que o seu filho e sua filha agora está numa idade que eles vão construir a sua própria família, e por construírem sua própria família, eles vão ter a sua própria cultura, eles vão viver de uma maneira que muitas vezes não faz sentido para você, não se parece com aquilo que você vive. Mas olhe para que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê graça sobre eles, e esteja pronto sempre a abençoar o filho e a filha. Tá bom? Vamos orar por isso. Ore pelo seu coração, você que é pai e mãe, que está aí deixando os seus filhos irem, está na idade de seus filhos casarem. Ou se você ainda não está na idade dos filhos casarem, pense sobre isso. Ou se seus filhos já casaram e você está colocando um pouco mais da mão do que devia colocar, ore ao Senhor para dar sabedoria a vocês para agirem da forma correta, porque os seus filhos obedeceram a ordem de Deus, que é deixar pai e mãe. Tá bom? Oremos. Senhor, nós somos pais e às vezes como pais nós erramos. Nós, às vezes, influenciamos demais na vida dos filhos. Às vezes, nós compramos briga que não devíamos. Às vezes, a gente é intolerante com uma parte ou outra. Às vezes, a gente acha que eles têm que fazer da maneira como nós fazemos. E isso pode trazer problema de relacionamento e situações que o casal vai sofrer. Oro por sabedoria aos pais para deixarem os seus filhos irem, para construírem uma nova vida para a glória de Deus. Abençoa os pais e as mães e faz com que os casamentos dos seus filhos possam ser também abençoados. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nós vamos continuar então aqui nesse mês de março falando sobre família, devocionais, para você pensar na sua vida como família, tá bom? Se você ainda não viu o dia 1 e o dia 2, lá no meu YouTube, vou ver se eu consigo deixar aqui depois nesse vídeo. Você pode ver todos os dias depois, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe e um bom fim de semana.